Bênçãos dos casais em situação irregular e dos casais do mesmo sexo. No horizonte aqui traçado, surge a possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular e para casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ser fixada ritualmente pelas autoridades eclesiais para não produzir confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Nesses casos, pode ser concedida uma bênção que não só tenha um valor ascendente, mas também envolva a invocação de uma bênção que desce de Deus sobre aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessitados de sua ajuda, não reivindicam uma legitimação de seu próprio status, mas que imploram que tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido, em suas vidas e em seus relacionamentos, seja enriquecido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Estas formas de bênção expressam uma súplica para que Deus conceda as ajudas que vêm dos impulsos do seu Espírito, o que a teologia clássica chama de graça real, para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade ao Evangelho, para que sejam libertadas das suas imperfeições e fragilidades e para que possam exprimir-se na dimensão sempre crescente do amor divino. Com efeito, a graça de Deus atua na vida daqueles que não se dizem justos, mas que se reconhecem humildemente como pecadores, como todos os outros. Esta graça pode orientar tudo segundo os desígnios misteriosos e imprevisíveis de Deus. Por isso, com a sua sabedoria incansável e o seu cuidado maternal, a Igreja recolhe todos os que se aproximam de Deus com um coração humilde, acompanhando-os com aquelas ajudas espirituais que permitem a todos compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua existência. Trata-se de uma bênção que, embora não incluída em nenhum rito litúrgico, une a oração intercessória à invocação da ajuda de Deus por parte de quem humildemente se dirige a Ele. Deus nunca rejeita ninguém que se aproxima dele. Em última análise, uma bênção oferece às pessoas um meio de aumentar a sua confiança em Deus. O pedido de bênção, portanto, expressa e alimenta a abertura à transcendência, a misericórdia e a proximidade de Deus em 1000 circunstâncias concretas da vida, o que não é pouca coisa no mundo em que vivemos. É uma semente do Espírito Santo que deve ser nutrida e não impedida. A própria liturgia da Igreja convida-nos a adotar esta atitude de confiança, mesmo no meio dos nossos pecados, falta de méritos, fraquezas e confusões, como testemunha esta bela coleta do Missal Romano. Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que na abundância da tua bondade supera os méritos e os desejos daqueles que te suplicam, derrama sobre nós a sua misericórdia para perdoar o que a consciência teme e para dar o que a oração não ousa pedir. Oração da coleta para o 27º domingo do tempo comum. Quantas vezes, através da simples bênção de um pastor, que não pretende sancionar nem legitimar nada, as pessoas podem experimentar a proximidade do Pai para além de todos os méritos e desejos. Portanto, a sensibilidade pastoral dos ministros ordenados também deve ser formada para realizar espontaneamente bênçãos que não se encontram no livro das bênçãos. Neste sentido, é essencial compreender a preocupação do Santo Padre para que estas bênçãos não ritualizadas nunca deixem de ser simples gestos que constituem um meio eficaz para aumentar a confiança em Deus por parte das pessoas que as pedem, cuidando para que não se torne um ato litúrgico ou semi-litúrgico semelhante a um sacramento. Com efeito, tal ritualização constituiria um grave empobrecimento, porque submeteria um gesto de grande valor na piedade popular a um controle excessivo, privando os ministros da liberdade e da espontaneidade no seu acompanhamento pastoral da vida das pessoas. A este respeito, vem à mente as seguintes palavras do Santo Padre, já citadas em parte.
As decisões que podem fazer parte da prudência pastoral em certas circunstâncias não devem necessariamente tornar-se uma norma. Isto é, não é apropriado que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial estabeleça constante e oficialmente procedimentos ou rituais para todos os tipos de assunto. O direito canônico não deve e não pode abranger tudo, nem as conferências episcopais devem pretender fazê-lo com seus diversos documentos e protocolos, uma vez que a vida da Igreja flui através de muitos canais além dos normativos. Assim, o Papa Francisco recordou que o que faz parte de um discernimento prático em circunstâncias particulares não pode ser elevado ao nível de regra, porque isso levaria a uma casuística intolerável. Por esta razão, não se deve prever nem promover um ritual para a bênção dos casais em situação irregular. Ao mesmo tempo, não se deve impedir ou proibir a proximidade da Igreja às pessoas em todas as situações e que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. Numa breve oração que precede esta bênção espontânea, o ministro ordenado poderia pedir que os indivíduos tivessem paz, saúde, espírito de paciência, diálogo e assistência mútua, mas também a luz e a força de Deus para poderem cumprir plenamente a sua vontade. Em todo caso, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é solicitada por um casal em situação irregular, mesmo que seja expressa fora dos ritos prescritos pelos livros litúrgicos, esta bênção nunca deve ser transmitida em simultâneo com as cerimônias de uma união civil, e nem mesmo em conexão com elas. Nem pode ser realizada com roupas, gestos ou palavras próprias de um casamento. O mesmo se aplica quando a bênção é solicitada por um casal do mesmo sexo. Tal bênção pode, pelo contrário, encontrar o seu lugar noutros contextos, como uma visita a um santuário, um encontro com um sacerdote, uma oração recitada em grupo ou durante uma peregrinação. Com efeito, através destas bênçãos, que são concedidas não através das formas rituais próprias da liturgia, mas como expressão do coração materno da Igreja, semelhantes às que emanam do núcleo da piedade popular. Não se pretende legitimar nada, mas antes abrir a vida a Deus, para pedir a sua ajuda para viver melhor e também para invocar o Espírito Santo para que os valores do Evangelho sejam vividos com maior fidelidade. O que foi dito nesta declaração sobre as bênçãos dos casais do mesmo sexo é suficiente para orientar o discernimento prudente e paternal dos ministros ordenados a este respeito. Assim, para além da orientação fornecida acima, não devem ser esperadas mais respostas sobre possíveis formas de regular detalhes ou aspectos práticos relativos a bênçãos deste tipo. A Igreja é o sacramento do amor infinito de Deus. A Igreja continua a elevar aquelas orações e súplicas que o próprio Cristo, com grandes gritos e lágrimas, ofereceu na sua vida terrena, e que gozam de uma eficácia especial por este motivo. Desta forma, não só pela caridade, pelo exemplo e pelas obras de penitência, mas também pela oração, a comunidade eclesial exerce uma verdadeira função materna na condução das almas a Cristo. A Igreja é, portanto, sacramento do amor infinito de Deus. Portanto, mesmo quando a relação de uma pessoa com Deus está obscurecida pelo pecado, ela sempre pode pedir uma bênção, estendendo a mão a Deus, como fez Pedro na tempestade quando clamou a Jesus: Senhor, salva-me. Na verdade, desejar e receber uma bênção pode ser o bem possível em algumas situações. O Papa Francisco recorda-nos que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode agradar mais a Deus do que uma vida que parece exteriormente ordenada, mas que atravessa o dia sem enfrentar grandes dificuldades. Desta forma,
O que resplandece é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dos mortos. Qualquer bênção será uma oportunidade para um renovado anúncio do querigma, um convite a aproximar-nos cada vez mais do amor de Cristo. Como ensinou o Papa Bento XVI, como Maria, a Igreja é mediadora da bênção de Deus para o mundo, recebe-a ao receber Jesus e transmite-a ao dar-lhe. Ele é a misericórdia e a paz que o mundo, por si só, não pode dar e da qual necessita sempre, pelo menos tanto quanto de pão. Tendo em conta os pontos acima expostos e seguindo o ensinamento autorizado do Papa Francisco, este dicastério deseja finalmente recordar que a raiz da mansidão cristã é a capacidade de sentir-se bem-aventurado e a capacidade de abençoar. Este mundo precisa de bênçãos e podemos dar e receber bênçãos. O Pai nos ama e a única coisa que nos resta é a alegria de abençoá-lo e a alegria de agradecer-lhe e de aprender com ele a abençoar. Desta forma, cada irmão e cada irmã poderão sentir que na Igreja são sempre peregrinos, sempre mendigos, sempre amados e, apesar de tudo, sempre abençoados. Cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do dicastério, e Monsenhor Armando Mateu, secretário da Seção Doutrinária. Ex audiência morre em 18 de dezembro de 2023, Francisco.